Quando nós falamos em arte, cultura, arquitetura, nós naturalmente falamos principalmente de coisas que acontecem no Brasil, que é a nossa praia, o país onde nós vivemos. Tem uma referência em arquitetura com grandes nomes, grandes estrelas. Eu nem chego a Niemeyer, que talvez é o top do top, mas também existem outros, inclusive anteriores a Niemeyer, e que chegaram lá e que viraram uma referência em arquitetura e em criatividade. E Portugal, nossa terra-mãe? Será que Portugal também tem uma arquitetura moderna, contemporânea, ou vive e cria todo o seu conceito calcado em cima das suas tradições em arte, as suas tradições em arquitetura? Para nos responder sobre isso, eu convidei um jovem arquiteto recém-chegado de Portugal, André Panique Miguel, que passou longos 12 anos e cá está, pois. Estou aqui agora. Tudo bom, André? Tudo bom, e você? Vamos ver. Por que Portugal? Por que você foi para Portugal? Meu pai sempre teve uma relação, a gente sempre teve uma relação grande com Portugal. Desde 89, meu pai tem negócios em Portugal. Uhum. Em 2000 foi quando ele parou de ter negócios no Brasil e falou que a vida ia ser toda em Portugal. E falou para a família. Estão todos convidados. Não, ninguém foi. Eu fui de livre espancada à vontade. Eu não fui obrigado. Fui obrigado pela minha mãe, né? Meu irmão ficou, que tinha entrado na universidade aqui, e eu fui com ele. E fiquei lá aos 12 anos. Acabei o colegial lá. Uhum. Não sabia o que ia fazer, achava que ia fazer administração, ia ficar seguindo os passos do meu pai. E, de repente, eu sempre tive um lado ligado às artes, que eu também sou cartunista, né? Eu fiz a Academia Brasileira de Artes aqui. Diga. Mas antes de ir para Portugal? Antes de ir para Portugal. A Abra, que era uma escola de desenho. Então eu fazia muito cartunzinho. Eu sempre fui aquele rapaz na escola que desenhava muito. Claro, tinha essas habilidades. Mas o desenho, no fundo, é uma ferramenta muito grande da arquitetura. Não tenho dúvida. Quem não tiver um traço... Precisa para você exercitar. Né? Eu não traço nada. Minha linha reta é assim, ó. Stickman, bonequinho palito. Mas eu vou. André, posto isso, você começa a fazer a faculdade lá, então já entra na faculdade lá. Minha vida era lá, era tudo lá. Meus amigos, eu tenho muitos amigos lá, tenho ótimos amigos aqui. E no final da faculdade já comecei a trabalhar. Como arquiteto. Como arquiteto já. Logo depois emendei um mestrado de seguida, porque eu já sabia que se eu começasse a trabalhar e não fizesse o mestrado, fiz pós-graduação, fiquei lá trabalhando 6 anos, os últimos 2 anos trabalhei independente, eu mesmo, e no final desses 2 anos resolvi voltar aqui para o Brasil porque é um país que tem déficit habitacional, precisa crescer. Portugal, a crise europeia está grande, não é? Muito. Aliás, eu ia falar isso, é um dos países que está mais em crise na Europa. E está afetando os grandes escritórios de arquitetura também. Não tenho dúvida. Mas eles continuam produzindo muito, tanto que um dos grandes arquitetos portugueses, Álvaro Siza Vieira, ganhador do Pritzker de arquitetura... Que é o top, é o Oscar da arquitetura. É o Oscar português. Ele começou nos anos 60, ele também tem quase seus 90 anos. Também já tem intervenção aqui no Brasil, ele fez a Fundação Iberê Camargo lá em Santa Catarina, E as linhas dele mudaram aqui no Brasil, ele não está com aquela linha dramática da arquitetura contemporânea. Então, aí que eu queria que você nos explicasse. Qual é a sua ótica, qual é a sua visão sobre a arquitetura contemporânea portuguesa e a brasileira? Ou fale primeiro da portuguesa, aonde chegaram, o que fazem? A arquitetura portuguesa, ao meu ver, e não só, por tudo que eu estudei, é uma das melhores do mundo, por assim dizer, a contemporaneidade como método que ensina. Comparado com o Brasil, o método de ensino de arquitetura do Brasil ainda está um pouco arcaico. Lá foram sendo desenvolvidos novos métodos. Tudo começou mais ou menos em 1975, com a queda da ditadura em Portugal, que teve uma produção grande de arquitetos. Siza Vieira saiu dessa fornada, mais ou menos, são descendentes de Fernando Távora. Então teve muitos inquéritos. Fernando Távora foi no começo do século XX, né? Começo do século XX. É um dos fundadores do continuação de Raulino também, que é quem começou com o inquérito à arquitetura tradicional portuguesa. Foi um movimento, não é? Foi um movimento muito grande, forte, muito intenso lá.
E isso tem... e o berço da arquitetura moderna, do modernismo, é na Europa, né? Então teve muita troca. Portugal, apesar de estar lá na pontinha da Europa, hoje em dia, com os meios de comunicação, esse movimento ainda é mais intenso. A arquitetura de vanguarda atual está na Dinamarca, Holanda... Os países escandinavos. Só que os portugueses estão bebendo isso. A RX, que é um escritório atualíssimo, que faz grandes obras, grandes estudos. Então, mas aonde estão? Porque, bom, agora já há uns 10 anos que eu não vou a Portugal. Mas em que cidade portuguesa, à exceção de Lisboa, que você vê nos arredores, principalmente bairros novos, né? Sim. Que você vê essa arquitetura moderna contemporânea portuguesa? Ela fica nas periferias de todas as cidades. É fora, né? Porque não se mexe em centro histórico. Né? Mas o Ricardo Beck Gordon, que é o mais atual dos grandes arquitetos, ele tem intervenção num bairro em Lisboa, que é um bairro até relativamente antigo, só que ele não é uma arquitetura gritante. Ele faz uma coisa, é uma casinha baixa, bem discreta, em meio a prédios altos de habitação multifamiliar. E aí tem reação do povo contra isso? Tem. A diferença grande é que a cultura arquitetônica lá é muito mais incumbida em toda a população do que... Não diga, eles têm essa consciência? Todo mundo tem essa consciência. Quer dizer que perde um pouco o tradicionalismo ou não? Não, eles gostam da tradição, mas da inovação também, entendeu? Eles não... Portugal é muito conservador, não é? Das suas raízes. Sim, eles têm orgulho da raiz, só que eles dão uma nova linguagem. A arquitetura vernacular, é o Eduardo Souto Moura. Ele pega os materiais da terra. É sustentável arquitetura isso. Vernacular. Vernacular. O vernacular é utilizar os materiais da terra. Então, obra-prima natural. Se eu vou intervir em Campinas, se eu vou fazer uma obra em Campinas, é daqui eu vou procurar beber os materiais, as fábricas aqui em volta, diminuir transporte para o local onde vai ser construído. A logística toda. Agora, as linhas arquitetônicas dessa arquitetura nova portuguesa não tem nada a ver com Niemeyer, sei lá, com os brasileiros inomináveis, são tantos. Eu digo que é Paulo Mendes Rocha e Niemeyer. Paulo Mendes Rocha. Os dois ganhadores de Pritzker brasileiros. E os dois ganhadores portugueses é o Eduardo Souto de Moura e o Álvaro Sousa Não tem Vieira. nenhuma coincidência? Ou tem alguém bebendo da fonte do outro? Eles sempre têm essa troca, mas o Niemeyer era muito solto, ele teve muita sorte também, e ele foi apadrinhado sempre pelo europeu, por Le Corbusier, que é um pai do modernismo, Walter Gropius, fundador da Bauhaus. Ele foi alimentado por isso, só que ele tem o jeitinho dele brasileiro, e ele fala muito que é a mulher que inspira as formas dele, aquela curva. Toda curvilínea. O concreto, como ele é utilizado no Brasil, é só no Brasil mesmo. Então, há coisas que são típicas daqui. André, você volta agora para o Brasil. Sim. Um ano e pouco que você está aqui, Um ano e pouco, né? Conhecendo o mercado ainda. E você está aí nesse eixo, São Paulo, Campinas. Você pretende ficar por aqui ou alçar novos voos? Não, eu pretendo ficar por aqui pelo menos um tempo para me acostumar. Eu estou querendo voltar aqui para Campinas, que por enquanto eu estou trabalhando em São Paulo. E você tem ideia do que você pretende fazer por aqui? Eu sou muito especializado em shoppings, em hospitais, é uma parte que eu gosto, apesar de adorar fazer habitação. E a minha formação diz que o arquiteto desenha tudo, então... Polivalente. Polivalente. Eu ainda estou entrando nesse esquema aqui do Brasil que você compra um apartamento, está vazio e vem um arquiteto de interiores. Tem um mercado muito grande desse. Eu queria ver se eu mudava um pouco esse mercado. Mas é a força de uma pessoa só contra o mercado inteiro, não é? Sim, assim. Mas é começando que se chega ao lugar, né? Agora, finalizando, o que você encontra aqui hoje do nosso trabalho em arquitetura, mesmo em decoração de interiores, porque uma coisa está conjugada à outra, né? O que você acha desse novo perfil, digamos assim, da arquitetura brasileira? Eu acho que está faltando os empreendedores tomarem risco e confiarem em certos arquitetos, não em todos, você não pode confiar em todos mesmo, mas pegar arquitetos de boa formação e ouvir o que eles têm para dizer, inputs sobre vivências sociais. Essa história de quarto de empregada, hall de entrada e a vivência social dos jovens está mudando muito. Essa minha geração dos 30 aos 45 não tem que viver do mesmo jeito que viviam nossos pais, que é da geração baby boom, e não tem que viver do jeito que se vivia no século XIX.
que é a sala parada, ninguém utiliza e a família inteira está dentro da cozinha. Então você concorda que existem salas paradíssimas, porque as pessoas não recebem nas salas? Não, recebe na cozinha. Mas virou um conceito, essa coisa da gastronomia, de fazer um espaço gourmet integrado, é todo mundo cozinhando junto. E a nossa vivência hoje em dia é diferente. Mas você é contra isso? Eu não sou nem contra nem a favor, eu sou a favor de ver como é que de como vivemos. E como vivemos? E como você gostaria que vivêssemos? A gente precisa de zonas de interação social maiores dentro da nossa casa. Isso quer dizer? Áreas de estar misturadas com cozinha, misturadas... Essa zona de vivência, depois uma zona privativa, diferenciado também, porque o privado e público mudou bastante. A gente já não precisa de dependência de empregada. A classe C e D está tendo uma ascensão tão grande que ter empregada doméstica está virando um luxo muito grande aqui no Brasil. Então, a gente economiza espaço e ganha mais espaço de interação entre as pessoas. Eu gosto de receber gente. Tem que existir, naturalmente, uma dependência privativa delas para se vestirem, tomarem seu banho, chegarem como em qualquer lugar. Você vai numa empresa, você é funcionário da empresa, você não vai usar o toalete do presidente da empresa, você vai no seu. Claro que não. Então, alguma coisa tem que ficar, pelo menos, né? Sim, mas a sociedade está mudando, né? Entendi. Todos os jovens podem ter isso, então tem que modificar a maneira que a gente pensa no espaço. E os grandes empreendedores que fazem grandes empreendimentos, como grandes edifícios habitacionais, têm que mudar esse pensamento deles de... É que é meio formatado, ao meu ver é meio formatado, e eles pensam de uma maneira meio arcaica eu faço isso há 20 anos, eu sei o que eu estou fazendo, e às vezes é bom ouvir. E o que você acha desses apartamentos de 1.000, 2.000 metros quadrados? De área construída? Não tenho nada contra, a gente tem um mercado aqui gigantesco para todas as classes sociais. O que eu tenho contra é nós ficarmos usando... plasticidade neoclássicas em fachada, porque não condiz com o nosso estilo de vida isso, não tem nada a ver. Mas é uma fantasia da apoteose. Isso começou na época do Barroco. E vai. A burguesia quis acender a nobreza. Mas é normal isso. Só que isso tem cânones próprios, esses neoclássicos que não são utilizados, né? Perfeito. Tá aí. E você sabe que agora estão construindo em Nova York pequenos apartamentos, sabe de quanto? 20 metros quadrados. Tá bom? Quer dizer, é uma caixa de fósforo. Mas que naturalmente para Nova York vai ter uma grande utilidade. Senão não estaria sendo construído. O Land Valley é muito grande. Nova York, Manhattan, Inglaterra, Londres, Tóquio no Japão. Tem que se economizar no espaço que eles vivem para fora, vivem. André, muito obrigado por ter vindo, gostei desse bate-papo. Que quem sabe você fica por Campinas, alguma empresa te chama, tá aí, você tá no mercado, queremos você aqui, hein? Obrigado pelo convite, adorei vir aqui. Eu prazer. Que agradeço, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. É isso aí, é esses jovens que chegam e trazem naturalmente algo de novo, nós precisamos disso, né? São cabeças pensantes, é a luz, a ótica que é diferenciada e principalmente de quem vai lá fora estudar num país que tem uma tradição cultural fantástica como Portugal. Muito obrigado, André. Obrigado.